Essa leitura é dedicada exclusivamente para deficientes visuais. Caso você não seja esse público-alvo, você deseje o livro físico no Kindle ou PDF, o link para a compra do livro está aqui abaixo. A leitura é feita de maneira voluntária, sem nenhum fim lucrativo. Como falei anteriormente, feita exclusivamente para deficientes visuais. Vamos à leitura do livro. Introdução. Marcelino Norberto de Souza veste-se à moda africana, camisa colorida em tom rosa-choque, mangas curtas e fraldas soltas sobre as calças, calças de tecido leve da mesma cor. Está sentado num sofá modesto, de 3 lugares e estampas quadriculadas, de costas para uma parede de uma pequena sala de teto baixo e janelas fechadas sem ventiladores ou ar-condicionado. A penumbra do ambiente contrasta com a imensa luminosidade lá fora. É um homem sorridente, de olhar meio, cabelos e bigodes brancos que realçam a pele negra. A voz é grave e rouca. Na aparência, no jeito sossegado de falar, lembra um pouco o compositor baiano Dorival Caymmi. Em Ajudá, litoral da República do Benin, a 40 km da fronteira com o Togo, região quente e úmida da África, perpendicular à linha do Equador, tudo remete à Bahia. Na praça central, de terra batida, um grupo de moradores protege do sol. Sol forte do meio-dia, à sombra de uma antiga e frondosa gameleira, árvore sagrada do candomblé, cujos ramos balançam aos ventos e dezenas de fitas coloridas. Foram colocadas ali em memória dos mortos da comunidade, em homenagem às muitas divindades locais, aparentadas dos orixás, que em Ajudá são chamadas de voduns, mesma denominação que recebe nos terreiros de tradição Gegé de Salvador e no Recôncavo Baiano. A faixa mais longa e mais colorida, uma peça inteira de tecido, recobre todo o tronco da árvore. De raízes e galhos mais altos, é dedicada à serpente Dan, deusa do arco-íris, princípio de tudo, rainha de todos os voduns. Aos 75 anos, Marcelino Norberto é patriarca da 9ª geração da família de Souza, dinastia fundada no reino do Daomé, hoje República do Benin. No final do século XVIII, na verdade, no final do século XVIII, pelo baiano Francisco Félix de Souza, um dos personagens mais extraordinários da história do Brasil. Mulato claro, nascido em Salvador, Francisco Félix, ainda jovem, mudou-se para a África, onde passou a dedicar-se ao mais lucrativo negócio da época, o tráfico de escravos. Em pouco tempo, tornou-se o mais rico, mais famoso e influente mercador de gente da costa africana, com numerosa clientela no Brasil. Teria embarcado mais de 500 mil de cativos para o recôncavo baiano. Ao morrer em 1848, aos 94 anos, deixou 53 mulheres viúvas, mais de 80 filhos e 2 mil escravos. Teria acumulado uma fortuna equivalente a hoje a 220 milhões de dólares. Francisco Félix foi tão importante no comércio de escravos que ganhou do rei Genzo, do Daomé, seu amigo e sócio do tráfico negreiro, o título de Xaxá, honraria hereditária que desde então vem sendo repassada de geração em geração dentro da família dos de Souza. Quando cheguei na República do Benin, em novembro de 2017, acabara de morrer o 8º Xaxá, Honoré Feliciano Julião Francisco de Souza. Caberia ao patriarca Marcelino Norberto anunciar e organizar a entronização do novo detentor do título, cujo nome, naquela altura, ainda era desconhecido fora do ciclo familiar mais restrito. Os descendentes de Francisco Félix hoje estão espalhados por 4 países africanos: a República do Benin, Nigéria, Togo e Costa do Marfim, onde ocupam posições de grande importância na hierarquia social, muitas vezes à frente de grupos ou forças políticas rivais. Um deles, o general Paul Émile de Souza,
Foi presidente da junta que, em 1969 e 1970, governou o Benin quando o país ainda se chamava Daomé e vivia sob ditadura militar. Outro, o arcebispo Isidore de Souza, presidiu o Alto Conselho da República, responsável pela redemocratização ao fim do mesmo regime em 1990. A lista inclui ainda vodunces, sacerdotisas de Vodun. Inclui também na lista políticos, advogados, agricultores, bancários, carpinteiros, motoristas, comerciantes, construtores, costureiras, enfermeiros, escritores, fotógrafos, funcionários públicos, jornalistas, mecânicos, médicos, músicos, parteiras, professoras e pedreiros, entre outras pessoas das mais diversas atividades e profissões. Brasileiros, embora relativamente raros, nessa parte da África sempre são bem-vindos em ajudar. Por esse motivo, a primeira providência de Marcelino Norberto, ao receber um novo visitante, é sempre pedir-lhe contatos, telefone, e-mail, endereço de correspondência. É o que fez comigo antes ainda que eu me sentasse do seu lado, no sofá de estampas quadriculadas. Explica, para futuras comunicações de nosso interesse comum. Em seguida, informa que uma de suas missões é manter vivas as tradições da família, os traços da cultura brasileira presentes no Benin e os laços que unem essa região do Brasil. Abre aspas. A que devo a honra da visita? Ele me pergunta em francês, idioma oficial do país. Eu respondo que é a minha quarta viagem à África, de um total de 5. Parte do trabalho de pesquisas para uma espécie de 3 livros-reportagens sobre a história da escravidão no Brasil. Abre aspas. Há muita coisa para se ver aqui, fecha aspas, adianta ele. E de fato, as marcas da escravidão e de seus estreitos vínculos com o Brasil podem ser observadas por todo lado nesse ponto litoral africano. Algumas centenas de metros da casa de Marcelino Norberto ergue-se a antiga fortaleza de São João de Ajudá, o mais importante entreposto de tráfico negreiro português e brasileiro no Golfo do Benin, até a metade do século XIX. Na praça em frente, emoldurada pela frondosa gameleira sagrada do candomblé, pessoas capturadas no interior do continente eram arrematadas em concorridos leilões. Também ali começa a Rota dos Escravos, uma estrada de terra de 3 quilômetros que termina na praia. Uma parte da jornada que os cativos faziam em solo africano antes de embarcarem nos navios negreiros pela travessia do Atlântico. No local da partida, junto à areia batida por ondas agitadas, ergue-se hoje a Porta do Não Retorno, memorial da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O memorial da Unesco em homenagem às legiões de seres humanos que dali partiram sem esperança de voltar a ver a terra na qual havia nascido. O monumento de Ajudá é uma entre muitas portas de não retorno que se pode conhecer na África atualmente. Existem dezenas delas em vários países, marcando os antigos pontos de embarque de escravos. O banco de dados do Slave Voyagers, que cataloga cerca de 35 mil viagens de navios negreiros ao longo de 3 séculos e meio, resiste um total de 188 portos de partida de cativos no continente africano, sendo que 20 deles respondem ao total de 93% do total do tráfego atlântico. A mais famosa e mais fotografada dessas portas, entre aspas, fica na ilha de Goreia, situada na Baía de Dakar, capital do Senegal. Foi visitada por diversas celebridades internacionais, incluindo o Papa João Paulo II e os presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, Nelson Mandela, da África do Sul. O brasileiro Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve lá em 2005, aproveitou a viagem para pedir, abre aspas,
perdão pelos que fizemos aos negros. Atitude que o português Marcelo Rebelo de Souza preferiu evitar ao também passar pelo local, 12 anos mais tarde. Abre aspas. A dor da escravidão é como a dor de um cálculo renal. Não adianta contar, só sentindo. Fecha aspas, ponderou Lula. Embora menos conhecida, a porta do não retorno de Ajudá se destaca entre todas as demais pelo número de cativos que por ali passaram. Mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças foram embarcados à força nos navios do tráfico, para uma jornada sem volta, que os levaria aos engenhos de açúcar, às lavouras de café, arroz, algodão e tabaco, às minas de prata, ouro e diamantes, e para a execução de inúmeras outras atividades do outro lado do oceano. Para a imensa maioria dos escravos vendidos aos traficantes sem Ajudá, ou qualquer outro lugar da África, a porta do não-retorno foi uma realidade concreta e inexorável. Quase a totalidade dos 12,5 milhões de embarcados nos navios negreiros jamais teve a oportunidade de voltar às suas origens africanas. Os índices de mortalidade eram altíssimos. Pelo menos 1,8 milhão morreu ainda na travessia do Atlântico. Entre os que chegavam ao Novo Mundo, as expectativas de vida eram mínimas. Poucos sobreviviam aos primeiros anos de trabalho cativo. Uma minoria, no entanto, teve um destino diferente. São os retornados, ex-escravos africanos ou brasileiros que tiveram a chance de cruzar novamente o Atlântico no sentido contrário das rotas convencionais de tráfico, e cujos descendentes ainda hoje habitam a República do Benin e países vizinhos. Essas linhagens familiares, nascidas de ex-cativos brasileiros, são conhecidas como agudás e carregam nomes como Silva, Santana, Chagas, Santos, Almeida e Medeiros. Alguns de seus fundadores chegaram à África expulsos da Bahia, depois da chamada Revolta dos Malês, importante insurreição africana ocorrida no Brasil em 1835, comandada por cativos muçulmanos. Nota do narrador. Diferente dos portugueses, boa parte dos africanos que fizeram a revolta dos malês sabiam ler e escrever em árabe. E boa parte dos portugueses na época não sabiam nem ler nem escrever em português. Fim da nota do narrador. Outros retornaram por vontade própria, após obter a alforria ainda durante o período do cativeiro, ou após a assinatura da Lei Áurea, que aboliu formalmente a escravidão em 13 de maio de 1888. Entre os atuais descendentes dos retornados, poucos ainda falam português ou têm algum contato direto com o Brasil. A maioria se comunica em francês, inglês ou em algum dos muitos idiomas locais. Ainda assim festejam o Carnaval e o dia do Nosso Senhor do Bonfim. Se reúnem para comer feijoada, dançam a burrinha, entre aspas. Ainda é uma forma arcaica do Bumba Meu Boi e torcem para a Seleção Brasileira de Futebol. A herança do Brasil também é visível na arquitetura. Em Porto Novo, capital constitucional do Benin, próximo à fronteira com a Nigéria, existe uma mesquita com estilo arquitetônico da Igreja Católica Brasileira, erguida por pedreiros, marceneiros e mestres de obras agudás do século XIX. Em Lagos, na Nigéria, a antiga mesquita central, construída segundo os planos do mestre de obras agudá João Batista da Costa, foi demolida há alguns anos para dar lugar a um templo moderno financiado pela Arábia Saudita. Tinha feições de igreja jesuíta brasileira. A mesquita Chita, também em Lagos, foi erguida no estilo brasileiro e ainda está de pé. Alvo de antigos e arraigados preconceitos, a África permanece um desafio para a civilização tecnológica e industrial do século XXI. No imaginário popular, alimentado quase diariamente por notícias ruins ou sensacionalistas, o continente africano hoje oscila entre a visão do paraíso primevo e idílico das savanas coalhadas
de animais selvagens e o espectro de um lugar assolado por tragédias humanitárias, guerras civis, epidemias de fome, doenças como ebola e recorrentes imagens de imigrantes ilegais que arriscam suas vidas na travessia do Mediterrâneo em balsas precárias em busca de uma vida melhor na Europa. Nas minhas viagens de pesquisa, pude constatar que a África real, em muitos aspectos, assemelha-se ao Brasil. Tem sim pobreza, corrupção, mazelas e problemas. Ao mesmo tempo, tem país de economia dinâmica, gente trabalhadora e empreendedora, legiões de estudantes que, em número a cada dia maior, frequentam as universidades e centros de pesquisas. Assim, bolsões de violência causados por guerras civis e religiosas em lugares como a região norte da Nigéria, a República Democrática do Congo, o Sudão e a Somália. Em compensação, é possível andar pelas ruas sem medo de roubos, assalto ou agressões físicas a qualquer hora do dia e da noite. Em capitais como Dakar, no Senegal, Accra, em Gana, Cotonou, sede do governo do Benin, Praia, no Cabo Verde, e Maputo, Moçambique. Coisa rara, né? Coisa que brasileiros se arriscam a fazer em metrópoles como o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife ou Salvador. Essa África de história milenar, berço da humanidade, de cultura riquíssima, complexa e diversa, permanece como um desafio também para nós brasileiros, especialmente os de ascendência branca e europeia, que mantemos com nossa raiz africana uma relação contraditória, marcadas por duas atitudes extremas. De um lado, o mais cru preconceito racial, de outro, a celebração ufanista e o real das heranças africanas, como os festejos de carnaval, sem reconhecer, entretanto, que os responsáveis por elas, os negros e seus descendentes, nunca tiveram o mesmo tratamento, as mesmas oportunidades usufruídas por brasileiros de outras origens. A relação contraditória do Brasil com a África tem profundas raízes históricas e pode ser observada ainda nos dias atuais, no próprio continente africano. Os primeiros soberanos a reconhecer a independência brasileira, em 1822, foram dois reis africanos. O Oba chamado Osenweder do Daomé, atual Benin, e o Ologun Ajan, de Laos, hoje cidade da Nigéria. Eram ambos grandes exploradores de escravos. Na direção oposta, em 11 de novembro de 1975, o Brasil tornou-se o primeiro país a reconhecer Angola como país independente. Decisão que causou polêmica, causou surpresa, levando-se em conta que o novo país nascia sob uma bandeira marxista do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, enquanto os brasileiros viviam sob uma ditadura militar, inaugurada em 64, com o pretexto de combater o comunismo. Nos dias atuais, esse relacionamento tem se pautado por discursos e protocolos de intenção, mais por discursos e protocolos de intenções do que por decisões práticas. O último surto de aproximação ocorreu durante os 14 anos de administração petista, em que o governo brasileiro derramou farto dinheiro destinado às obras de infraestrutura em diversos países africanos, usando como duto empreiteiras que mais tarde seriam denunciadas na Operação Lava Jato de combate à corrupção. Na época de minhas viagens à África, já depois do processo que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, o clima era de visível má vontade de parte a parte. As marcas brasileiras iam, por sua vez, desaparecendo da paisagem africana. Encontrei obras paradas, projetos interrompidos, representações diplomáticas, associações e entidades de intercâmbio cultural com dificuldades para pagar suas contas, incluindo aluguel, como resultado dos cortes do orçamento brasileiro destinado às áreas e iniciativas. Entre os governos locais,
Até pouco tempo antes, habituados a conviver com a generosidade e o dinheiro farto do BNDES e com outras linhas de financiamento brasileiras, imperava um ambiente de franca revolta contra o governo do então presidente Michel Temer, no qual a torneira se fechou. Em Accra, capital de Gana, visitei o bairro dos Tambons, outro grupo de retornados brasileiros. Ali existe uma rua do Brasil e um prédio igualmente identificado como Brasil House, Casa do Brasil, reformado com o dinheiro da empreiteira Camargo Corrêa, com o propósito de ser um museu e uma memória à presença brasileira em Gana. O edifício foi inaugurado em 2005, com uma grande festa na qual o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestiu-se como rei africano e foi tratado como tal. Passada a festa, o governo brasileiro não se preocupou em negociar a desocupação do edifício com a família ganesa, que até então reivindicara a posse ancestral do imóvel. Em 2017, seus representantes pediam indenização de 2 milhões e entre 2 milhões e 3 milhões de dólares em dinheiro. Dinheiro que o governo brasileiro, por meio de sua embaixada em Gana, obviamente, se recusava a pagar. Dentro do impasse, nenhum visitante era autorizado a entrar ou mesmo fotografar a Brasil House. Tive a oportunidade de observá-la apenas por fora e de longe, sobre o olhar vigilante da família ganesa, que, avisada com antecedência da minha chegada, havia estendido uma faixa na frente do prédio, explicando quem eram exatamente os proprietários. O vácuo deixado pela relutante presença brasileira é hoje ocupado, na África pelos chineses, cujos projetos estão espalhados por todos os lugares. Encontrei-os em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Para citar apenas 3 países de língua portuguesa que visitei no meu trabalho de reportagem. São obras gigantescas, identificadas com placas também enormes, escritas em mandarim, o idioma predominante na China. No bairro de Talatona, em Luanda, a capital angolana, pude observar canteiro de obras de um novo edifício público cercado por arame farpado. Lá dentro, labutava parte dos 100 mil trabalhadores chineses que, em condições difíceis de apurar, atualmente abrem estradas, constroem hospitais, escolas, usinas elétricas, portos, dutos, refinarias de petróleo e uma infinidade de outras instalações em todo o país. A agressividade chinesa pode ser medida, entre outras providências, pela criação do Fórum de Macau, organismo de cooperação entre a China e as nações lusófonas da África, iniciativa que tem o óbvio propósito de contrapor a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e tem o Brasil entre os seus membros fundadores. Enquanto isso, a África continua dentro do Brasil, forte e predominante, como sempre esteve. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos, 40% do total de 12,5 milhões de embarcados para a América. Como resultado, é atualmente o segundo maior país de maior população negra, ou de origem africana do mundo. Afrodescendentes brasileiros, classificados no censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como pretos, pardos, somam hoje cerca de 115 milhões de pessoas, número inferior apenas à população da Nigéria, com 190 milhões de habitantes, e superior à da Etiópia, o segundo país africano mais populoso, com 105 milhões. O Brasil foi também a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano, em 1888, 15 anos depois de Porto Rico e 2 depois de Cuba. O tráfico de africanos escravizados no Brasil começou por volta de 1535,
algumas décadas depois da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia, em 1500. O objetivo inicial do comércio de gente era fornecer mão de obra para o início da indústria de açúcar no Nordeste. A primeira importante atividade econômica colonial mais rapidamente se propagou por todos os segmentos da sociedade e da economia. 3 séculos mais tarde, na época da independência, praticamente todos os brasileiros livres eram donos de escravos, incluindo inúmeros ex-cativos que também tinham seus próprios cativos. A presença de africanos nas ruas e nas lavouras brasileiras surpreendia viajantes que por aqui passavam. No interior do país eram agricultores, tropeiros, marinheiros, pescadores, vaqueiros, mineradores de ouro e diamante, capangas e segurança de fazendas. Nas cidades, trabalhavam como empregados domésticos, sapateiros, marceneiros, vendedores ambulantes, carregadores de gente e mercadoria, carregadores de gente e mercadoria, açougueiros, entre muitas outras funções. A escravidão é um fenômeno tão antigo quanto a própria humanidade. No mundo inteiro, desde a mais remota antiguidade da Babilônia ao Império Romano, da China imperial ao Egito dos faraós, das conquistas do Islã na Idade Média aos povos pré-colombianos na América, milhões de seres humanos foram comprados e vendidos como escravos. Provinham de todas as regiões, raças e linhagens étnicas, incluindo eslavos. Inclusive, a designação que originou a palavra escravo vem de eslavo, incluindo eslavos de olhos azuis das regiões do Mar Báltico. Em inglês, a palavra slave, escravo, em português, significa tanto escravo quanto eslavo, ambos slave. A palavra escravo vem de slave. A descoberta e a ocupação de um novo continente pelos europeus, na virada do século XV para o XVI, porém, adicionado ingredientes inteiramente novos a essa história. Nada foi tão volumoso, organizado, sistemático, prolongado quanto o tráfico negreiro para o Novo Mundo. Durou 3 séculos e meio. Promoveu a imigração forçada de milhões de seres humanos. Envolveu 2 oceanos, o Atlântico e o Índico, 4 continentes, a Europa, a África, a América e a Ásia, e quase todos os países da Europa e reinos africanos, além de árabes e indianos, que dele participaram indiretamente. Além disso, desenhou a demografia e cultura da América, cujos habitantes originais, os indígenas, foram dizimados e substituídos por negros escravizados. Até 1820, para cada branco europeu que aportara no continente americano, chegavam outros 4 africanos cativos. Também, pela primeira vez, a escravidão se tornou sinônimo de cor de pele negra, origem da segregação e do preconceito racial que ainda hoje assustam e perturbam a convivência entre as pessoas em muitos países, caso do Brasil e dos Estados Unidos. Até meados do século XIX, com exceção dos próprios cativos, quase todos os demais seres humanos estariam envolvidos, participando ou lucrando com o tráfico negreiro, incluindo reis chefes africanos, que forneciam escravos para seus parceiros europeus. Na Europa, o comércio do tráfico negreiro nunca foi restrito aos países mais ativos na colonização da América, caso de Portugal, Espanha e Inglaterra. Entre os demais participantes estavam os alemães, italianos, suecos e dinamarqueses. A Inglaterra, baluarte do abolicionismo no século XIX, foi o maior traficante de escravos no século anterior. Por volta de 1780, os ingleses transportaram em média 35 mil, transportavam 35 mil cativos por ano na África. Uma frota de aproximadamente 90 navios negreiros. O primeiro grande traficante inglês, John Hawkins,
tinha como sócia ninguém menos que a rainha Elizabeth I, a mesma soberana que foi a mecenas do poeta William Shakespeare. Fernando, rei da Espanha, chamado de Atleta de Cristo pelo Papa Alexandre VI, assinou o primeiro assento, esse, alvará de licença para o transporte de escravos em larga escala para o Império Colonial Espanhol na América. Hoje, parece inconcebível que algo de tamanhas proporções tenha ocorrido. A história, porém, demonstra que, para os europeus, a ideia de escravidão seria inaceitável do ponto de vista moral, desabrochou apenas no finalzinho do século XVIII, com o nascimento do abolicionismo britânico. Abre aspas. Antes disso, a compra e venda de seres humanos eram tão comuns e naturais quanto o comércio de quaisquer outra mercadoria, de quaisquer outro produto. Fecha aspas. Observaram os historiadores David Eltis e David Richardson. David Eltis e David Richardson. Abre aspas. Abre aspas. A participação do tráfico negreiro no Atlântico até o século XIX era definida pela oportunidade e não pela moralidade. Fecha aspas. A participação no tráfico negreiro no Atlântico até o século XIX era definida pela oportunidade e não pela moralidade. Citação do livro Atlas of the Transatlantic Slave Trade, página 21, de David Eltis e David Richardson. Cabe acrescentar que a abolição do cativeiro na América não significou o fim da escravidão em outras partes do mundo. Até recentemente, diversos estados ainda mantinham a instituição. Os últimos a aboli-la legalmente foram a Etiópia, em 1942, o Marrocos, em 1956, a Arábia Saudita, em 1962 e a Mauritânia, em 2007. Nota. Oficialmente, a abolição da escravidão na Mauritânia ocorreu em 1981, mas só em 2007 a prática passou a ser considerada crime passível de punição. O que significa que, mesmo proibida legalmente, era até então tolerada pelas autoridades. Fim da nota. Em resumo, a escravidão ainda existia e era oficialmente tolerada até pouco mais de uma década atrás. Nesse mesmo momento, nesse mesmo século XXI, quando a imensa maioria dos seres humanos vive hoje já tinha nascido. Desde tempos imemoriais até muito recentemente, portanto, a captura, venda e o cativeiro de gente foi parte da vida de quase todos os povos e sociedades. Essa triste realidade, infelizmente, ainda persiste no dia de hoje, sob outros disfarces. Legalmente, nenhum país mais admite a escravidão nos modos antigos, pelo menos, em que os seres humanos podiam ser comprados ou vendidos como mercadorias. Ainda assim, muitos a permitem na prática, incluindo o próprio Brasil, onde é recorrente no noticiário sobre pessoas sendo submetidas a condições de trabalho análogas ao cativeiro, exploradas mediante o pagamento de salários irrisórios, ou nem isso, privadas de liberdade de ir e vir em ambientes sórdidos ou insalubres, que muitas vezes se assemelha das senzalas e dos engenhos de cana-de-açúcar do século XVII. Uma organização britânica, a Anti-Slavery Society, a Anti-Slavery International, a mais antiga entidade de defesa dos direitos humanos, sucessora da British Anti-Slavery Society, fundada em 1823 para combater o tráfico negreiro, estima que existam hoje mais escravos no mundo do que em qualquer outro período, comparando com aqueles 350 anos de escravidão africana na América. Seriam 40 milhões de pessoas vivendo nessas condições, ou seja, mais que o triplo do total de cativos traficados no Atlântico
até meados do século XIX. Segundo os dados da mesma instituição, cerca de 800 mil pessoas são traficadas internacionalmente ou mantidas sob alguma forma de cativeiro, impossibilitadas de retornar livremente por seus próprios meios aos locais de origem. Nada disso é surpreendente, considerando-se o alto nível de pobreza prevalente no planeta. Calcula-se que em todo o mundo, 3,4 bilhões de seres humanos, ou seja, quase a metade do total da população, sobrevivem com uma renda igual ou inferior a 3,2 dólares por dia, que é o equivalente a pouco mais de 12 reais por dia, ou no máximo 400 reais por mês. Valor insignificante para assegurar as necessidades mínimas de alimentação, moradia e outros cuidados básicos. Por essas e outras razões, o contrário do que se imagina, a escravidão e seu legado, presente, por exemplo, no preconceito racial, não estão confinados aos museus, livros didáticos e de história, como se fossem assuntos encerrados, tombados ou congelados no passado. São, em vez disso, parte de uma agenda cada vez mais urgente e decisiva na realidade brasileira e mundial de hoje, a ponto de extrapolar os estudos acadêmicos e as salas de aula para se converter em bandeira política, forte o suficiente para incendiar controvérsias nas redes sociais, influenciar programas de partidos políticos e governos, influenciar programas de partidos e governos e definir resultados de eleições. Nada disso é novidade. Em 1937, ou seja, 5 décadas após a Lei Áurea, o antropólogo alagoano Arthur Ramos, um dos pioneiros do estudo do tema do Brasil, alertava para a persistência de diferentes formas de exploração do negro. Arthur Ramos, As Culturas Negras no Novo Mundo, página 27 a 31. Uma delas seria justamente a natureza política. Nesse caso, haveria um esforço deliberado na adulteração ou reinterpretação dos fatos, personagens, fenômenos históricos ou propósitos políticos. Ecos desse fenômeno podem ser ouvidos ainda hoje no Brasil, com a intensidade cada vez maior quando o debate das campanhas eleitorais incorpora tentativas de capitalizar tensões radicais subjacentes na sociedade em favor de partidos ou candidatos. Abre aspas. A escravidão se tornou um assunto politicamente sensível, contaminado por interesses e bandeiras ideológicas, que muitas vezes dificultam seu estudo de forma objetiva, fecha aspas, observou o historiador norte-americano Paul E. Lovejoy em seu livro Transformation in Slavery, página 17. O Brasil dos colonizadores europeus foi construído por negros, mas sempre sonhou em ser um país branco. Essa atitude, ainda na interpretação de Arthur Ramos, estaria presente em textos, sermões, discursos e crônicas da viagem da época da colônia até o Segundo Império, que representavam os africanos em seus descendentes como seres pitorescos, interessantes, exóticos, quando não selvagens ou pagãos, a serem salvos da barbárie no seio da Igreja Católica e, portanto, muito diferentes do biotipo padrão dos observadores, todos eles invariavelmente brancos e de ascendência europeia. Essa visão aparecia também no romantismo e no lirismo piegas do movimento no movimento abolicionista do século XIX, em poemas como O Navio Negreiro, de Castro Alves. Seria, nesse caso, reflexo de uma atitude paternalista e culposa de parte da elite intelectual brasileira, a incluídos escritores e poetas que exageraria o negro como ser ingênuo e incapaz a ser protegido em nome dos altos valores morais da civilização ocidental, mas ao qual não se dava de fato o direito à voz e à participação nos direitos,
dos destinos da sociedade. Dos destinos da sociedade. No Brasil do século XIX, em paralelo ao movimento abolicionista, havia projetos de, entre aspas, branqueamento da população, com um apoio disseminado entre dirigentes intelectuais, tanto do Império quanto do movimento republicano. Os programas de imigração europeia tinham exatamente esse objetivo. Era uma forma de contrabalancear o número e a influência de africanos no Brasil, que, na visão das autoridades da época, seria excessivo e comprometeria o desenvolvimento futuro do país. Abre aspas. O Brasil não é nem deve ser o Haiti, alertava em 1851 o crítico literário, promotor, juiz e deputado sergipano Silvio Romero. Abre aspas, fecha aspas, né? Lá no Brasil não deve e nem não é e nem deve ser o Haiti. Outra citação aqui, abre aspas. A vitória na luta pela vida entre nós pertencerá no porvir ao branco, fecha aspas. Insistia em seu livro A Literatura Brasileira e a Crítica Moderna, de 1880. Para isso, defendia que seriam necessários, abre aspas, de um lado, a extinção do tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios, e de outro, a imigração europeia, fecha aspas. Em 1877, o médico cearense Domingos José Nogueira, Jaguaribe Filho, político e proprietário de terras de São Paulo, se assustava com as estatísticas populacionais brasileiras, chamando a atenção para o fato de que no contingente de cerca de 10 milhões de pessoas, apenas 3,8 milhões pertenciam à raça branca, enquanto mais de 6 milhões restantes distribuíam-se entre negros, índios e mestiços. Era preciso, dizia, urgentemente equilibrar e, entre aspas, aperfeiçoar as raças no Brasil. E, abre aspas, em ordem a melhorar, não a retrogradar, pois o africano deve cruzar com o mulato e este com o branco, fecha aspas. Pelos seus cálculos, nesse processo de miscigenação, o Brasil se tornaria branco, portanto livre, né, dos traços africanos, em 5 gerações. No livro Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites, no século XIX, páginas 70 a 75. Alguns anos mais tarde, o médico e escritor maranhense Raimundo Nina Rodrigues, outro pioneiro no estudo da África brasileira, afirmava em seu clássico Os Africanos do Brasil. A raça negra, por maiores que tenham sido seus incontestáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Consideramos a supremacia imediata ou mediata à raça negra nociva à nossa nacionalidade. Nina Rodrigues, Os Africanos do Brasil, página 20. Esse livro foi escrito entre 1890 e 1905, mas publicado como obra póstuma em 1933. Ainda segundo Nina Rodrigues, o Quilombo dos Palmares, no interior da então Capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, teria sido, no século XVII, abre aspas, a maior das ameaças à civilização do futuro do povo brasileiro, fecha aspas. Uma vez que, se bem sucedido, transformaria o Brasil em um, abre aspas, novo Haiti, refratário ao progresso e inacessível à civilização, fecha aspas. Oficialmente, a escravidão acabou em 1888, mas o Brasil jamais se empenhou pelo fato de resolver abre aspas, o problema do negro, fecha aspas, segundo a expressão usada pelo próprio Nina Rodrigues. Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social com melhoria de vida. Nunca tiveram acesso a terras, bons empregos, moradias decentes, educação,
assistência de saúde e outras oportunidades disponíveis para os brancos. Nunca foram tratados como cidadãos. Os resultados aparecem nas estatísticas a respeito da profunda e perigosa desigualdade social no país. Negros e pardos. Classificação que inclui mulatos e uma ampla gama de mestiços. Representam 54% da população brasileira, mas sua participação entre os 10% mais pobres é muito maior, cerca de 78%. Na faixa dos mais ricos, do 1% mais ricos da população, a proporção se inverte. Nesse restrito e privilegiado grupo de 1% mais rico, situado no topo da pirâmide de renda, somente 17,8% dos descendentes africanos fazem parte do 1% mais ricos. Lembrando, né, que 78% fazem parte dos 10% mais pobres. Na educação, enquanto 22,2% da população branca de 12 anos, né, de estudo ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. Repetindo, na educação, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudo ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. O índice de analfabetismo entre os negros em 2006 era de 9,9%, mais que o dobro do índice entre os brancos. A brutal diferença se repete na taxa de desemprego, de 13,3% entre os negros, pardos e combinações, né? Enquanto 9,5% entre os brancos. Os negros no Brasil ganham em média R$ 1.500, R$ 1.570 por mês, enquanto a média de renda entre os brancos é de R$ 2.814 por mês. Fonte: IBGE. PNAD, contínua, de 2016-2017. Nos cursos superiores, em 2010, os negros representavam cerca de 29% dos estudantes de mestrado e doutorado. E 0,03% do total, aproximadamente, de 200 mil doutores nas mais diversas áreas do conhecimento. E só 1,8% dentre todos os professores da Universidade de São Paulo. Matéria de Sara Fernandes. Apesar do aumento expressivo, negros ainda são minoria entre os graduados do Brasil. Rede Brasil, acesso em 28 de junho de 2002. E Departamento de Recursos Humanos da USP, em 2015. Um homem negro tem 8 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que qualquer homem branco. Afrodescendentes formam a maior parte da população carcerária e são mais expostos à criminalidade. São também a absoluta maioria entre os habitantes de bairros sem infraestrutura básica, como luz, saneamento, segurança, saúde e educação. Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Entre os 1.624 deputados distritais, estaduais, federais e senadores brasileiros eleitos em 2018, apenas 65, ou seja, menos de 4% do total, são negros. Incluindo os pardos, o número chega a 27%. Ainda assim, proporcionalmente a metade da população brasileira total, que se encaixa nessas duas classificações, 54% da população. Ou seja, entre negros e pardos, que o montante chega a 54% da população, só 27% são senadores, deputados, distritais, estaduais, federais e tal. No Senado, a mais alta Câmara Legislativa do país, a proporção é ainda menor. Só 3 dos 81 senadores, ou seja, 3,7%, se declaram negros. Entre os governadores do estado do Distrito Federal, não há nenhum, segundo o relato eleitoral de 2018, divulgados pelo Relatos Eleitorais de 2018,
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, segundo a classificação de raças adotadas pelo IBGE. E também nenhum entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, desde Joaquim Barbosa, se aposentou em 2014. Nas 500 maiores empresas que operam no Brasil, apenas 4,7% dos postos de direção e 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por negros. Os brancos são também a esmagadora maioria dos profissionais de alta qualificação, como engenheiros, 90%, pilotos de aeronave, 88%, professores de medicina, 89%, veterinários, 83%, e advogados, 79%. Comentário do narrador. Eu não sei vocês, mas os meus professores do ensino superior, e olha que eu tenho mais de um curso, sim, eu leio mal assim porque é uma dislexia. Eu só tive um professor negro e um pardo. Todos os outros eram brancos. Fim do comentário do narrador. Só 10% dos livros publicados no Brasil, entre 65 e 2004, são de autores negros. Entre os diretores de filmes nacionais produzidos entre 2002 e 2012, são apenas 2%. Segundo um levantamento da UNB, Universidade de Brasília, e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Essas cifras são o alto preço que o Brasil paga ainda hoje pelo abandono de sua população negra à própria sorte na época da Lei Áurea. Durante a campanha abolicionista, que empolgou o país na segunda metade do século XIX, o pernambucano Joaquim Nabuco dizia que os brasileiros estariam condenados a permanecer no atraso enquanto não resolvessem de forma satisfatória a herança escravocrata. Para ele, não basta libertar os escravos, era preciso incorporá-los à sociedade como cidadãos de pleno direito. O regime da escravidão, dizia, corrompia tudo e impedia que a sociedade evoluísse. Abre aspas. A escravidão não consentiu que nós nos organizássemos. E sem o povo, as instituições não têm raízes. A opinião não tem apoio. A sociedade não tem alicerces. Fecha aspas. Escreveu Ângelo Alonso em Joaquim Nabuco, página 132. Às vésperas da proclamação da República, em 1889, alertava que, sem corrigir esse enorme passivo histórico social, seria difícil construir uma democracia sólida apenas com a mudança no regime monárquico para o republicano. Abre aspas. A grande questão da democracia brasileira não é a monarquia, é a escravidão. Fecha aspas. Dizia. É um diagnóstico que continua a assombrar gerações atuais. Incapaz de resolver esses obstáculos na sua jornada rumo ao futuro, restou ao Brasil a construção de inúmeros mitos relacionados à sua história escravista. Durante muito tempo, se sustentou a tese que a escravidão brasileira teria sido mais branda, patriarcal e benévola, quando comparado, por exemplo, a regime de segregação explícita nos Estados Unidos. O resultado, ainda segundo essa visão, seria um país com menos preconceito, com menos barreiras étnicas e culturais, tão celebrada na democracia racial brasileira. Muitos estudos têm contribuído para mudar de forma drástica essa interpretação. Como se verá ao longo desses 3 livros, os escravos brasileiros foram sempre explorados e tratados com violência, como em qualquer outro território. Abre aspas. Não há escravidão suave ou cruel. Ela dispensa adjetivos. Fecha aspas. Observou a historiadora Hebe Maria Matos de Castro, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O preconceito, por sua vez, é parte do dia a dia dos brasileiros, como se pode observar nos estádios de futebol, onde jogadores negros são alvos frequentes de agressões verbais. A escravidão no Brasil foi uma tragédia humanitária de proporções gigantescas. Arrancados do continente e da cultura que nasceram,
Os africanos e seus descendentes construíram o Brasil com seu trabalho árduo, sofreram humilhações e violências, foram explorados e discriminados. Essa foi a experiência mais determinante na história brasileira, com um impacto profundo na cultura e no sistema político que deu origem ao país depois da independência em 1822. Nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor para a construção de nossa identidade. Estudá-lo ajuda a explicar a jornada percorrida até aqui, o que somos desde o início do século XXI e também o que seremos daqui para frente. Em nossas raízes africanas, há uma história de domínio e opressão, de um grupo de seres humanos pelo outro, e de muita dor e injustiça, mas também há beleza e encantamento. São da África a capacidade de resistência e adaptação, a resiliência, a criatividade, o vigor, o sorriso fácil, a hospitalidade, a alegria, a música, a dança, a culinária, as crenças religiosas e outros aspectos que transformam o Brasil em uma sociedade plural e multifacetada, marcada por cores e ritmos que hoje nos diferenciam do mundo. Por essa razão, o tema tem sido alvo de uma vasta produção literária e acadêmica também, com enfoques diferenciados e muitas vezes conflitantes. Cada nova geração de escritores e historiadores procura iluminá-lo sob diferentes perspectivas, que incluem desde obras de grande densidade acadêmica, como tese de doutorado, dissertações de mestrado e outro trabalho que todos os anos brota nas universidades em ciência e pesquisa, até livros de interesse geral destinados ao público leigo. A série que se inicia com a publicação desse volume pretende ser parte desse grande esforço coletivo. Os 3 livros a serem publicados, um por ano, até 2021, portanto, às vésperas de comemorar o bicentenário da independência, no ano seguinte, compreendem ensaios e reportagens de campo, e sempre que possível, procuram seguir uma ordem cronológica. Esse primeiro volume tem seu foco principal na África, pela razão óbvia de que, ao escrever sobre a escravidão no Brasil, é preciso começar por esse continente. Cobre um período de aproximadamente 250 anos, entre o início das discussões e capturas de escravos pelos portugueses na costa da África, em meados do século XV, até o final do século XVII. Traz também alguns trechos sobre a escravidão em outros períodos da história da humanidade, como na Grécia Antiga, no Egito dos Faraós, no Império Romano, nos domínios do Islã e na própria África antes da chegada dos portugueses. O segundo livro se concentra no século XVIII, auge do tráfico negreiro no Atlântico, motivado pela descoberta das minas de ouro e diamantes no Brasil e pela disseminação do cultivo da cana-de-açúcar, arroz, tabaco, algodão e lavouras de uso intensivo e de mão de obra cativa em outras regiões do continente. Num período de apenas 100 anos, mais de 6 milhões de seres humanos foram traficados da África para a América, dos quais 2 milhões, um terço total, vieram só para o Brasil. O terceiro livro se dedica ao movimento abolicionista, ao tráfico ilegal de cativos, ao fim da escravidão no século XIX e ao seu legado nos dias atuais. Pelo menos fim da escravidão do ponto de vista legal. São também abordados nos 2 próximos volumes da trilogia temas como a família escrava, as alforrias, a escravidão urbana, as festas, irmandades e práticas religiosas, a assimilação, as fugas, rebeliões e movimentos de resistência. Pesquisar e escrever essa série de livros envolveu uma longa e fascinante jornada de 6 anos, que me levou ao encontro de paisagem, cultura, experiências e pessoas em 12 países em 3 continentes, África, América e Europa. No primeiro semestre de 2017, depois de já familiarizado com a vasta bibliografia relacionada ao tema, estive em Cartagena, na Colômbia, mais importante porto negreiro do Império Colonial Espanhol, e percorri o antigo sul escravista dos Estados Unidos, palco de uma guerra civil, na qual morreram cerca de 750 mil pessoas, e ainda hoje
é cenário de lutas pela liberdade e pela igualdade entre direitos civis entre brancos e negros, com grande repercussão no mundo todo. Repetir assim uma experiência que o pernambucano Gilberto Freire teve no final da década de 1920. Freire, então jovem sociólogo, visitou essa região enquanto reunia os primeiros ensaios, rascunhos e ideias que, anos depois, se convertiam no clássico Casa Grande e Senzala, marco da celebração da mestiçagem como virtude nacional. Como ele, tive o privilégio de conhecer bibliotecas, museus, centros de estudos e antigas fazendas produtoras de arroz, algodão, cana-de-açúcar, tabaco, as famosas plantations, escravocatas americanas, algumas delas até hoje transformadas em memoriais dedicados à história do cativeiro africano na América. No primeiro ano, estive em Londres, em Liverpool. Outros dois importantes locais associados à história do tráfico negreiro e à campanha abolicionista que levaria ao fim da escravidão no século XIX. Morei um semestre em Lisboa, base de apoio para as minhas 5 viagens a 8 países africanos: Cabo Verde, Senegal, Angola, Marrocos, Gana, Benin, Moçambique e África do Sul. Antes e depois dessas incursões internacionais, percorri diversos estados brasileiros, revivendo como o encantamento de sempre, a experiência de muitos anos atrás, quando na condição de jovem repórter, tive o privilégio de viver, morar e trabalhar em todas as regiões do país. Com a diferença de que, dessa vez, o meu olhar tinha um foco mais preciso: a história da escravidão e seu legado no Brasil de hoje. Em mais de 4 décadas de carreira jornalística, morei e trabalhei em Curitiba, Belém, Recife, Brasília e São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer todos os 26 estados, além do Distrito Federal. O desfecho dessa jornada de leituras, pesquisas e reportagens me levou ao encontro de um veterano, amigo e colaborador, o poeta, entusiasta e historiador Alberto da Costa e Silva, com quem eu já tivera o privilégio de trabalhar na edição dos meus livros anteriores, em 1822, sobre a independência do Brasil. Membro e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Alberto Costa e Silva é considerado atualmente o maior especialista brasileiro em história da África, autor de várias obras fundamentais para a compreensão do tráfico negreiro para a América. São de sua autoria as notas e observações que aparecem no rodapé de alguns dos capítulos desse livro. Tarefa que o embaixador, entre aspas, como conhecem seus muitos amigos, teve a gentileza de realizar com paciência e generosidade, e o cuidado que sempre tornaram um dos intelectuais mais admirados e respeitados do Brasil. Abre aspas. A história da África é importante para nós, brasileiros, porque ajuda a nos explicar. É de onde proveu quase metade de nossos antepassados. O Obá, chefe local do Benin, ou Angola, de Quiloange, estão mais próximos de nós que os antigos reis da França, fecha aspas, escreveu Alberto da Costa e Silva, no seu livro Um Rio Chamado Atlântico, página 240. Abre aspas. Hoje, todos somos descendentes de escravos ou senhores e mercadores de escravos, fecha aspas. Também cita Alberto da Costa e Silva em A Manilha e o Libambo, página 10. Um antigo ditado africano recorda que até o leão, até ele aprender a ler e escrever, a história continuará a versão do caçador. Em uma tese do curso de Altos Estudos da Academia apresentada em 2007 ao Instituto Rio Branco, no Ministério das Relações Exteriores, a diplomata Irene Vidagala, outra reconhecida africanista contemporânea brasileira, com quem tive o privilégio de contar entre os colaboradores dessa série de livros, procurou decodificar esse ditado na forma de diferentes olhares, entre aspas, sobre a história das relações do Brasil com a África.
Segundo ela, haveria os olhares negros, entre aspas, que reconhece o papel africano e de seus descendentes, protagonistas de uma história tão antiga e pródiga quanto a do continente de que são oriundos, e os olhares brancos, entre aspas, que pertencem aos registros de uma história repletamente repetida, diversamente repetida, desde os tempos do colonizador europeu, perfeitamente condizente com os interesses e perspectivas eurocêntricas e caucasianas presentes na narrativa tradicional da historiografia brasileira. Haveria, porém, no entendimento da embaixadora Irene Gala, o terceiro grupo, os dos, entre aspas, olhares atentos, contemporâneos que assimilam a complexidade dessas duas histórias e incorporam novos ingredientes ao seu relato e análise, se dispondo a oferecer uma compreensão mais ampla e, ao mesmo tempo, mais sutil e refinada das relações Brasil-África. Esses últimos olhares, que, ao meu ver, poderiam servir igualmente à história da escravidão, uma parte hedionda e dolorosa, mas também especial para a compreensão dessas relações. Na perspectiva oferecida por esses olhares atentos, seria possível identificar e destacar novas narrativas e reinterpretar heróis, acontecimentos, consequências que hoje marcam 4 séculos de convivência que ainda hoje está pendente de reconciliação. Ao iniciar essa série de livros sobre escravidão, eu gostaria de me alistar no grupo dos olhares atentos. Ao mesmo tempo, preciso reconhecer desde já, pedir a compreensão dos leitores, que minhas raízes e referências culturais, de certa forma, condicionam e limitam meu olhar. Como repórter e pesquisador, posso e devo observar e ouvir diferentes olhares e vozes, admitindo, porém, que seria indevido ou falso de minha parte tentar, por exemplo, expressar na sua totalidade a experiência da dor e o sofrimento do olhar negro, pelo qual eu nunca passei. Pelo lado materno, os Fagnani, sou descendente de imigrantes italianos, que, fugindo da fome da Europa, chegaram ao Brasil no final do século XIX, para substituir a mão de obra cativa nas lavouras de café da Mococa, Araraquara e Descalvado, do interior de São Paulo. Pelo lado paterno, do sobrenome Gomes, eu tenho meus antecedentes um líder abolicionista e republicano da atual cidade de Brasópolis, sul de Minas Gerais. Desse modo, posso dizer que a escravidão também é assunto meu. Sua história e seu legado são temas do meu interesse, como deveriam ser a todos os demais 210 milhões de brasileiros. Cabe-me, portanto, trabalhar com uma atitude atenta, de responsabilidade e respeito pelos agentes envolvidos nessa história, entre os quais eu me inscrevo, deixando que os leitores julguem se o esforço foi honesto e sincero nos meus propósitos, ainda que talvez não inteiramente bem sucedido, reconheço. O olhar atento, entre aspas, com o qual me propus a escrever a trilogia, inclui também um reconhecimento de que existem aspectos da natureza semântica relacionados ao tema que hoje são alvos de intenso debate acadêmico. Exemplo, o correto seria dizer escravo ou escravizado? Expressões como senhor de escravo ou dono de escravo pertenceria ao domínio dos olhares brancos, ou seriam também aceitáveis no universo dos olhares negros, ou dos olhares atentos. Palavras, obviamente, escondem significados profundos que, à primeira vista, escapam à percepção de quem lê ou que escreve. Escravo, substantivo ou adjetivo, remete à definição do ser humano cuja condição seria natural e essencialmente educativo. Alguém que assim seria nascido e assim permaneceria devido à sua própria natureza. O olhar preconceituoso, por exemplo, poderia supor que a escravidão seria uma condição natural ou inata de negros africanos. Escravizado, particípio do verbo escravizar, também usado como adjetivo, por sua vez,
denotaria uma condição circunstancial ou temporária, produzida pela violência que tornou a pessoa cativa. Homens e mulheres escravizados seriam, portanto, pessoas que sofreram a escravização, foram subjugadas e reduzidas à condição de cativas, sem que essa fosse sua identidade ou vocação original. Essas sutilezas linguísticas são importantes e descrevem e devem ser levadas em conta. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que determinados vocábulos já se incorporaram aos usos e costumes da língua portuguesa e podem ser livremente utilizados em favor de uma mais fácil compreensão dos leitores. Escravo é uma palavra de uso consagrado dos dois mais importantes dicionários brasileiros, o Aurélio e o Wise, não sei se é assim que se fala, onde aparece com entre aspas, abre aspas, aquele privado da liberdade que está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como se fosse propriedade, fecha aspas. Desse modo, autorizado pelos dicionários, mas também atento às novas exigências e tendências da linguagem, optei por grafar indistintamente escravo e escravizado, ao longo dessa obra como sinônimos de cativo, alternando seu uso sempre que necessário para evitar cacofonias ou repetições enfadonhas. Da mesma forma, os leitores encontrarão no meu texto expressões como dono de escravo ou senhor de escravo, ambas igualmente consagradas por respeitarem escritores, historiadores, sociólogos e outros estudiosos que me precedem e que delas se valem no passado sem qualquer constrangimento vernacular. Apesar do fôlego aparente, em 3 volumes, essa série não pretende e nem poderia ser um estudo exaustivo ou definitivo da escravidão. Seria impossível, além de arrogante e pretensiosa, qualquer tentativa de esgotar o assunto, um assunto tão vasto, importante, premente, ainda que uma obra que no conjunto terá cerca de 1.500 páginas. Por essa mesma razão, ao definir o escopo desse projeto, optei pelo uso do artigo indefinido 1A, uma história da escravidão no Brasil, em lugar de a história da escravidão no Brasil. Ou seja, é uma entre muitas possíveis narrativas, visões, interpretações num campo marcado por numerosa, diversificada e complexa bibliografia. Meu propósito é destacar e explicar alguns aspectos que julgo importantes na análise do assunto, seguindo a fórmula já utilizada nos livros anteriores, mediante o uso da linguagem jornalística, simples e fácil de se entender, que suponho ter feito na série 1808, 1822 e 1889. Eu me sentiria absolutamente recompensado se ao final dessa trilogia conseguisse despertar o interesse do público mais amplo e não habituado a estudar o tema, incluindo jovens e estudantes. É preciso também fazer uma nota final sobre a metodologia. As estatísticas sempre foram um grande desafio no estudo da escravidão no Brasil. Os mapas e números utilizados nesse volume tomam como referência as pesquisas de 2 autores norte-americanos, David Eltz e David Richardson, compiladas no livro Atlas of the Transatlantic Slave Trade, Atlas do Comércio Transatlântico de Escravos, em tradução livre. Esse estudo serviu de referência para a construção de um notável banco de dados, disponível para consulta na internet, o slavevoyagers.org. slavevoyagers.org. É resultado de um gigantesco esforço internacional envolvendo pesquisadores de diversos países, incluindo os brasileiros Manolo Garcia Florentino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roquinaldo Ferreira, da Universidade Brown, em Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos, 2 dos seus mais importantes colaboradores. Como esse é um banco de dados dinâmico, em constante processo de renovação e atualização, é possível que ao longo do tempo
os leitores encontram diferenças significativas entre os números citados dessa obra e os disponíveis na internet. O que significa também que essa série de livros, embora tente resumir a história até hoje conhecida da literatura no Brasil, e em parte na América, carrega também um caráter efêmero, como se fosse uma fotografia instantânea de uma paisagem ou cena em rápida maturação. Laurentino Gomes, Itu, São Paulo, julho de 2019.